Na política, o termo esquerda surge na Revolução Francesa, referindo-se ao lado do presidente da Assembleia Nacional daquele país, em que os parlamentares simpatizantes da Revolução se sentavam, em oposição aos parlamentares defensores do antigo regime. Aqui, identificaremos como esquerda todos os setores políticos e os militantes sociais anticapitalistas, e que comungam do mesmo ideal da construção de uma sociedade sem classes antagônicas, a sociedade autenticamente socialista. O século XX guarda as primeiras grandes experiências de revoluções populares. Na Rússia, 1917. Na China, 1949. E em Cuba, 1959. Caracterizando-se pela derrubada dos respectivos governos tiranos, com a tomada do poder nacional pelos trabalhadores. Estas revoluções representaram forte fator de motivação para o surgimento e o crescimento de diversos movimentos, organizações, grupos e ativistas em todo o mundo, que apesar das diferenças, assumiam a mesma posição contrária ao capitalismo e suas instâncias. Não obstante toda a demonstração de um potencial ofensivo, a verdade é que, no decorrer de um século, tais setores do campo da esquerda nunca efetivamente se uniram em torno de um projeto estratégico concreto de combate ao sistema dominante capitalista. Pelo contrário, perderam o foco revolucionário, muitos se adequando cada vez mais à ordem dominante burguesa. Vamos nos centrar aqui em dois problemas, de ordem política e de ordem ideológica, que foram determinantes para tal refluxo e desvio da esquerda mundial. Em primeiro lugar, o problema político. Este surgiu já nos primeiros anos da instauração da União Soviética, quando, em contradição ao próprio nome do país, impôs-se aos movimentos dos soviets a sua subordinação ao governo dirigido pelo Partido Bolchevique. Nisto, o que foi a mais radical experiência histórica de organização autônoma dos trabalhadores, e que garantiu o sucesso daquela revolução, acabaria em um piscar de olhos, como resultado de uma política, no mínimo, equivocada, de uma vanguarda sobre o comando do Estado. Agravando ainda mais esta política contraditória aos princípios revolucionários, impôs-se, a partir de 1925, com o governo Stalin, o dito socialismo em um só país. Conjunto de medidas do Estado que, na prática, produziram um brutal regime totalitário, o que, perdurando por décadas, jogou por terra toda aquela experiência real, ainda que embrionária, de socialismo. Em segundo lugar, o problema ideológico, identificado no chamado reformismo. Os reformistas acreditavam ser possível realizar as transformações sociais, mediante a introdução de reformas graduais, nos quadros das instituições burguesas, visando torná-las mais igualitárias, até a diluição de suas estruturas opressoras, sem necessidade de métodos revolucionários. Esta ideologia, que Lenin já combatia nos seus escritos como uma forte tendência no campo dos setores da esquerda, acabou predominando, depois da Segunda Guerra Mundial. Seus adeptos passaram a arrogar-se ao título de social-democratas. A esta altura, um mero eufemismo para encobrir seus vínculos, cada vez mais estreitos, com a política institucional e econômica burguesa. No início do século XXI, a degeneração ideológica desses setores políticos majoritários atingiu seu nível máximo. Reduziram o legado histórico da luta da classe trabalhadora a uma inofensiva imagem eleitoral. E passaram a fechar alianças estratégicas com o grande empresariado, visando alcançar o poder institucional a todo custo. Em seus governos, aplicando políticas sociais compensatórias para anestesiar as massas pobres e miseráveis, aprofundaram a execução do nefasto programa neoliberal exigido pelo capital financeiro. Alguns anos depois, já completamente desmoralizados pelas suas incoerências explícitas, tais setores traidores da causa libertária acabariam por ajudar no ressurgimento da extrema-direita, reacionária e fascista, que ora intensifica ainda mais a partilha neoliberal, com reformas que vêm retirando todos os direitos sociais e dos trabalhadores. Entretanto, em que pesem os destroços acumulados, a longa história da humanidade mostra uma verdade inexorável: não há mal que seja absoluto ou permanente. As circunstâncias atuais gritam que é chegada a hora da autêntica militância anticapitalista e socialista, de forma conjunta e unificada, enfrentar a grande sombra que nos últimos 100 anos se impôs sobre o programa revolucionário. É preciso que a autêntica esquerda renasça das próprias cinzas.
Isto para que ela volte a assumir seu papel histórico. O de contribuir para que a classe trabalhadora torne também a lutar por sua libertação do jugo do capital. E reconstrua a revolução socialista.